Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos ver aqui, divisão de frações. Divisão de frações. Observe a seguinte divisão. 2 dividido por 1/4. A operação consiste em determinar quantas vezes 1/4 cabe em duas unidades. Assim, então, né, nós temos aqui duas unidades, dois inteiros, tá certo? E aí, vamos dividir esses dois inteiros em 4 partes, né? Cada parte vai ter 1/4, né? 4/4 vai dar um inteiro, tá certo? E aí, podemos observar o seguinte, que 1/4 vai caber 8 vezes em duas unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, olha só, podemos observar que 1/4 cabe 8 vezes em duas unidades. Logo, 2 dividido por 1/4 é igual a 8. É igual a 8. Estranho, né? Mas é isso mesmo. É quantas vezes 1/4 cabe em duas unidades. Cabe em 8 vezes. Tá bom? A nossa regra prática. Existe uma regrinha prática para a gente resolver fração sem precisar montar, né, essas tabelas, sem montar gráfico, nada disso, tá? Olha só. Para dividir duas frações desculpa. Para dividir duas frações ou um número natural por uma fração, procedemos da seguinte forma. Então, olha só. Nós conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Eu conservo a primeira fração, inverto a segunda fração e multiplico, tá? Então, olha só. Por exemplo, vamos dividir 1/3 por 2, tá? É diferente de 2 dividido por 1/3, tá? A operação de divisão ela não é comutativa, tá? 1/3 dividido por 2 é diferente de 2 dividido por 1/3, tá? Eu agora tenho 1/3 e quero dividir por 2, tá? Como é que eu vou fazer? Então, eu vou escrever esse 2 aqui como 2 sobre 1, tá? Eu vou escrever esse 2 em forma de fração, né? Eu tenho aqui 1/3, tá? Dividido 2 sobre 1, né? Quer dizer, eu posso escrever esse 2 como 2 sobre 1, né? Como uma forma de fração. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Eu vou inverter essa fração, tá? E vou multiplicar. 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 2 é 6. Então, 1/3 dividido por 2 vai dar 1/6. Podemos verificar que 1/6 é metade de 1/3. 1/3 dividido por 2, né? Da seguinte forma. Quer dizer, 1/6 é metade de 1/3. 1/3 dividido por 2. Da seguinte forma. Olha lá, ó. Eu tenho aqui uma barrinha, dividi a barrinha em 3 partes. Então, uma parte dela vale o quê? Vale 1/3, né? Então, representa 1/3 da unidade. Show. Agora, o que eu tenho aqui? A mesma barrinha, tá? Só que agora eu vou dividir em 6 partes, tá? E aí, uma parte dela é o quê? É 1/6 da unidade, representa 1/6 da unidade. Aí, olha só, aqui, ó, 1/3, né? É, vale por duas barrinhas dessa daqui, tá certo? Então, quando eu dividir aqui por 2, olha lá, eu vou ganhar duas unidades aqui. Eu vou ganhar 2, 1/6, tá? Representa 1/6 da unidade. Então, pelo método prático, né? Olha lá, ó, 1/3 dividido por 2, 1/6, tá? Para aquele nosso método prático. Quer dizer, o que é 1/3 dividido por 2? Olha lá, ó, é 1/6, tá? Quando eu divido por 2 aqui, ó, eu tenho que encontrar as barrinhas todas do mesmo tamanho. Quando eu dividir essa barrinha aqui no meio, olha lá, ó, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar agora, né, 6 partes. Então, vou encontrar 1/6. É lógico que eu não vou me dar esse trabalho, tá? Eu vou usar a minha regra prática para resolver o quê? Divisão de fração, tá? Sempre que surgir uma divisão de fração, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a primeira, tá? Vou multiplicar pelo inverso da segunda, tá? Bom, vamos realizar agora a seguinte divisão. 3/5 divididos por 1/10, tá? A questão quantas vezes 1/10 cabe em 3/5? Essa é a pergunta, tá? Se eu quero dividir 3/5 por 1/10, quantas vezes 1/10 vai caber em 3/5, tá? Então, olha só.
eu tenho aqui ó, uma barrinha, tá? Eu dividi essa barrinha em 5 partes e pintei 3 partes. Então, essa aqui representa o quê? 3/5 da unidade, ok? 3/5. Agora, olha só. Eu peguei aqui uma outra barrinha, tá certo? E eu pintei aqui, cada pedacinho desse vale 1/10, concorda? Eu dividi em 10 partes, tá? E cada pedacinho desse vale 1/10, tá certo? Bom, aí o que que acontece? Olha só, quantas vezes cabem 1/10 em 3/5? Quer dizer, os 3/5 aqui vão caber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vão caber 6 vezes. 1/10 vai caber 6 vezes em 3/5. 1/10. A pergunta é, quantas vezes 1/10 cabe em 3/5? Cabe em 6 vezes. Olha só. Podemos observar que 1/10 cabe 6 vezes em 3/5. Olha lá, cabe 6 vezes em 3/5. E aí, mas olha só. Pelo método prático, né? Pelo método prático nós temos. Olha só. 3/5 dividido por 1/10, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou conservar a primeira, vou multiplicar pelo inverso da segunda. Olha lá, o 10 vem para cima, o 1 vem para baixo, tá certo? O 10 foi para cima, o 1 foi para baixo. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 1, 5. 30 dividido por 5, 6. Então, 1/10 cabe 6 vezes em 3/5, tá? Bom, resumindo, né? Como é que a gente faz para dividir duas frações ou um número por uma fração? Conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Tá? Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Bom, vamos ver aqui outros exemplos. Olha lá. 3/5 dividido por 7/9. Eu vou conservar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Olha lá, ó. Vou inverter a segunda fração. O 9 vem para cima, o 7 vem para baixo. Tá? E aí multiplica direto. 3 vezes 9, 27. 5 vezes 7, 35. Se der para simplificar, simplifica. Se não der, deixa quieto. Tá? 8 dividido por 1/10. Olha lá, ó. O que eu vou fazer? Vou conservar o 8, tá? E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Vou conservar a primeira, vou multiplicar pelo inverso da segunda. Tá? Olha lá, o 10 vem para cima e o 1 vem para baixo. 8 vezes 10, 80. 80 dividido por 1 é 80. Tá? 1/10 cabe quantas vezes em 8 unidades? Cabe 80 vezes, tá? Em 8 unidades. Tá? Vamos ver aqui um exercício, né? Então, efetue os produtos e simplifique o resultado quando possível. A palavra produto em matemática significa multiplicação, tá? Então, aqui nós temos o quê? Uma multiplicação de fração, tá? 4/3 vezes 7/9, 4 vezes 7, 28, 3 vezes 9, 27. Não dá para simplificar, deixa quieto. 5/4 vezes 8/15 vezes 1/2, tá? 5 vezes 8, 40. 40 vezes 1, 40, tá? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 15, 120. Cortei o zero aqui, ó, vai ficar 4 sobre 12. Simplificando por 4 vai dar 1/3, tá? Ou simplificando por 40, né? 40 dividido por 40 vai dar 1. 120 dividido por 40 vai dar 3. 1/3, tá? É o meu resultado final. Olha lá, ó, tá? Dividir 40 por 120, ok? Efetue as divisões e simplifique quando possível. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir as frações. Olha lá, ó. 2/5 dividido por 1/6. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 2 vezes 6, 12. 5 vezes 1, 5. Não dá para simplificar. 12 sobre 50 dividido por 3/5. Eu vou conservar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. 12 vezes 5, 60. 50 vezes 3, 150. Eu vou dividir em cima e embaixo por 30, tá? Eu vou simplificar por 30. Então, 60 dividido por 30 vai dar 2. 150 dividido por 30 vai dar 5, tá?
Bom, é isso, né? Como é que a gente faz para dividir duas frações? Eu conservo a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda fração, tá? Para multiplicar, eu multiplico direto numerador com numerador, denominador com denominador. Para dividir, eu conservo a primeira fração, inverto a segunda fração e multiplico. Tá bom? É só isso, tá? Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se inscrevam aqui no canal, se inscreva aqui para dar uma força para a gente, tá? Aciona o sininho das notificações e assim, e dá um like lá para ajudar a divulgar o canal, tá bom? E aí comenta, né, se gostou, se não gostou, o que falta, o que a gente pode melhorar, tá bom? É isso, tá? Se inscreve aqui para dar essa força pra gente, dá um like lá e aciona o sininho das notificações. Fiquem com Deus, muito obrigado. Tchau, tchau.